hoje a gente finaliza uma trilogia de doença de Crohn, né, Fabiano? Isso. O Fabiano falou para a gente no início da correlação da fisiopatologia e correlação com a clínica, que foi a primeira aula, uma aula mais densa, uma aula mais difícil, né? Mas que tem uma suma importância, porque a gente conseguiu correlacionar aquilo tudo com a clínica, né? E depois, num segundo momento, a gente falou o Fabiano falou das manifestações extraintestinais, do diagnóstico de outros diagnósticos de exame e tudo mais, e clínico. O Nicole deu uma excelente aula sobre a nova classificação de como que deve ser descrito a doença na tomografia, na enterotomografia, na enteroressonância, com as lesões fundamentais, que também foi excelente, né? E hoje nós vamos falar sobre o tratamento, né? Como escolher a melhor modalidade de tratamento, né, Fabiano? Alessandra, segunda que vem, só para dar segunda que vem, qual vai ser o tema? Segunda e quarta? Doutor, segunda-feira vai ser infecção urinária na pediatria. E na quarta? E na quarta vai ser ECG no pronto-socorro. Legal. Que bom, legal. Então é isso. Gente, a gente vai fazer aqueles avisos de sempre, né? Essa aula vai ser gravada, ela fica disponibilizada depois no canal da Unimed Sul Capixaba no YouTube. Vocês procurem lá o playlist, tem centro de estudos, a gente dividiu por especialidade, tem cardiologia, tem gastro, tem radiologia. E aí, se bobear, nós vamos abrir uma aba só de doença de Crohn, né, Fabiano? Só uma playlist de doença de Crohn. E agradecer a quem ajudou a gente aqui. O Fabiano, eu agradeço muito, porque, né, deu uma força grande para a gente. Agradeço a Nicole, agradeço a Andressa. E agora, eu agradeço a Fernanda também, que vai moderar essa participação, Fabiano, a última participação com a gente. A gente vai passar aquelas 4 perguntinhas agora, que a gente faz no início. A gente vai dar 1 minuto para cada pergunta. Depois, a gente repete essas mesmas perguntas ao final da apresentação. Pode responder à vontade, que essa pergunta, a resposta é anônima. A gente usa ela para ver qual é o grau de aproveitamento que a gente vai ter ao fim de cada apresentação, né? Na última apresentação, o Fabiano atrapalhou e a gente teve um pessoal que desaprendeu, acertou a maioria numa questão e depois desaprendeu, mas é brincadeira. Mas vamos lá. 1 minutinho para cada questão, por favor. Mais 5 segundos. Mais 5 segundos.
Mais 5 segundos. Finalizamos, né? Ah, não, tem a última. Mais 5 segundos para a gente encerrar. Vou encerrar. Isso aí. Então vamos, Fabiano. Muito obrigado, obrigado a todos aí. E vamos que vamos. Fabiano, seu áudio tá no mudo. Aí, tá agora? Tá legal? Tá legal, tá legal. Tá, então tá. Não, pois é, eu gosto de fazer, eu tenho aqui nos consultórios, eu gosto de pegar umas paisagens do Espírito Santo e mesclar com os quadros do Van Gogh. E aí, em homenagem ao pessoal de Cachoeiro aí para a aula de hoje, eu fiz isso aí da Frade à Freira, com campo de trigo com cipreste do Van Gogh. Mas, para minha surpresa, a hora que eu fui na Wikipédia para ter certeza se o Frade à Freira ficava em Cachoeiro mesmo, eles me falaram que um ficava em Itapemirim e o outro ficava em... Cadê aonde aí? Em cadê? Oh, um em Itapemirim e o outro em Vargem Alta. Depois, no final da aula, eu quero que o pessoal de Cachoeiro me explique se isso aí é verdade ou se está errado lá na Wikipédia, que eu toda a vida achei que ficava em Cachoeiro. Mas vamos lá, vamos tocar o barco aí. Ó, doença inflamatória intestinal. Tem a doença de Crohn, tem a colite ulcerativa, tem a colite indeterminada, tem a colite não classificada. Mas vamos simplificar. Como que a gente vai tratar, como que a gente vai iniciar o tratamento, a terapia na doença inflamatória intestinal? Já que isso aí nós estamos falando com colegas de várias especialidades e que muitas vezes vão se deparar num plantão com um paciente abrindo um quadro de doença intestinal inflamatória e tem que começar o tratamento. Aí você tem disponível aí para o tratamento antibiótico, corticoide, aminosalicilato, que é a mesalazina, a sulfasalazina, imunomoduladores, principalmente a azathioprina e o metotrexato, e imunobiológicos, e aí tem uma gama aí de imunobiológicos aí. O infliximab, o adalimumab, e o golimumab, e o certolizumab, os anti-TNF, tem o vedolizumab, tem o ustekinumab, tem o tofacitinib. Então, tem uma gama aí. O que a gente vai usar para iniciar o tratamento? Separando de uma forma para simplificar, para ficar um pouco mais simples de entender, para a escolha do tratamento, principalmente para iniciar o tratamento, é bom a gente se atentar à localização da doença. Se for uma doença distal, por exemplo, você pode tratar com supositório. A gravidade, se for uma doença extremamente grave, não dá para eu começar devagarinho e ir aumentando a potência das drogas. Eu tenho que fazer um top-down, começar logo de cima. Se for uma doença leve, eu começo com drogas menos potentes, mas com menos efeitos colaterais também. E, especificamente na doença de Crohn, o comportamento, se ela é uma doença apenas inflamatória ou se ela tem um comportamento esterosante ou um comportamento penetrante. A começar pela localização. A distribuição anatômica, a localização da doença, ela é importante na colite ulcerativa, principalmente na colite ulcerativa, para você escolher qual a droga você vai escolher. E o que a gente tem disponível hoje? Assim? Tem uma budesonida de liberação entérica.
que pode ser utilizada na colite ulcerativa, mas pode ser utilizada também naquela doença de Crohn ileal leve, que ela vai ser liberada, vai ter uma liberação entérica. O paciente, às vezes, tem uma doença de Crohn só do ilho, leve, que não tem necessidade de uma imunossupressão mais pesada. Você pode tratar com a budesonida, que é um corticoide de liberação entérica. Budesonida é o entocorte, não é o mesmo budesonida que usa lá, que o asmático usa, não. É o entocorte, é uma budesonida de liberação entérica, e que você não vai ter a ação sistêmica do corticoide, mas vai ter uma ação anti-inflamatória local. Só que a budesonida tem um limite, não dá para usar a budesonida a vida toda. Ela tem um limite ali em torno de 4 meses, talvez até 6 meses de uso contínuo. Para doenças ileais leves, ela pode ser utilizada. Tem a sulfasalazina, que é a sulfapiridina mais a mesalazina. A sulfapiridina vai se separar da mesalazina através do mecanismo de bactérias do cólon e vai ser liberada no cólon. Então, a sulfasalazina, a sulfapiridina não vai ter ação nenhuma na doença inflamatória, mas a mesalazina, que vem ali junto com ela, através de uma ligação de sulfeto, vai ser liberada no colo e vai ter ação anti-inflamatória ali no colo. A mesalazina, que já é a droga ativa da sulfasalazina, que tem uma ação também muito boa no colo. E a mesalazina, você tem várias apresentações. Tem a mesalazina em comprimidos ou em cápsulas. A mesalazina em cápsula, ela e a de liberação prolongada, a mesalazina em cápsula, ela pode ser liberada ao longo do trato gastrointestinal e chegar muito pouco no sítio mais distal da doença. Então, já existe a tecnologia de mesalazina de liberação prolongada, que vai liberar aos poucos ao longo do trato gastrointestinal, mantendo uma uniformidade maior até a chegada no colo. E a mesalazina em grânulos, que tem uma liberação mais uniforme também, tá? Mas já vou adiantando logo. Mesalazina, atualmente, a gente usa para tratar colite ulcerativa e, eventualmente, uma doença de Crohn de colo. Então, estas preparações de mesalazina de liberação no delgado, na prática, a gente não utiliza mais. Eu estou falando que elas existem e vocês, eventualmente, vão receber a visita do representante do laboratório e vai mostrar que tem mesalazina de liberação uniforme ao longo do delgado, mas doença do delgado a gente não trata com mesalazina, não. Tá? A mesalazina ela fica mais para colite ulcerativa e para alguns pacientes selecionados com doença de Crohn de colo. A mesalazina enema, ela é muito boa, ela pega até um enema bem aplicado de mesalazina. Pega todo o reto, todo o sigmoide e ainda pega a metade distal do descendente. E a mesalazina supositórios, que vai pegar ali reto, não está em nível muito bom em sigmoide, não. Pega talvez um pouquinho ali sigmoide distal, mas pega bem mesmo o reto. Então, como que eu vou fazer a escolha do tratamento de acordo com o local de acometimento? Eu estou falando agora de colite ulcerativa, tá bom? Os primeiros 3 aí, a colite ulcerativa, só o quarto intestino aí que vai ser doença de Crohn. Esse paciente tem muito sintoma, que é o paciente com proctite. Esse paciente tem tenesmo, esse paciente tem desconforto para evacuar, esse paciente tem sangramento, ele pode até não ter tanta diarreia, mas ele tem bastante sangramento, e é um paciente que a melhor opção para ele é o supositório de mesalazina, que pode começar na dose de 1 grama por dia de supositório de mesalazina, pode fazer até 2 gramas por dia também para esse paciente aí, tá? Tem uma eficácia muito boa, porque se eu der a sulfasalazina por via oral ou a mesalazina por via oral, só 30% da dose vai chegar aí. Então, se eu ofereço um supositório 1 grama, eu vou ter 1 grama de droga chegando lá. E se eu fizer uma mesalazina por via oral, 3 gramas, eu vou ter a quantidade de um supositório chegando aí. Se eu precisar de uma dose mais alta, é melhor eu usar 2 supositórios de 1 grama, né? Que aí eu consigo ter uma liberação de droga mais adequada. Para esse paciente aí agora,
que tem uma proctossigmoidite. O supositório chega razoavelmente no sigmoide, não chega muito bem, não. Você pode até tentar fazer um tratamento só com supositório para esse paciente aí e checar depois com uma retossigmoidoscopia flexível se teve cicatrização de mucosa, tá? O enema chega bem aí. Não é todo paciente que se adapta bem ao enema. Por isso que, muitas vezes, esse paciente aí, eu tento ainda um supositório, mas já entrando em acordo com ele que vai ter que fazer uma retossigmoidoscopia depois para ver se ficou bem. Esse paciente aí é um paciente que se beneficia muito bem com o enema, esse do meio aí. Esse outro aí, veja bem, esse terceiro aí, o enema vai bem até mais ou menos aqui assim, ó. Daí, mais para frente, eu já vou precisar combinar com alguma coisa por via oral. Então, para esse aqui, eu posso usar o supositório, para esse aqui, eu posso usar o enema, e para esse aqui, eu posso usar o enema mais o via oral. Por exemplo, uma sulfasalazina ou uma mesalazina por via oral e uma mesalazina enema. E tem um enema que eu gosto muito de usar, que é o enema de 3 gramas. Que esse enema de 3 gramas você pode fazer em dias alternados, não precisa aplicar todo dia. Eu tenho aqui no meu consultório já umas sondinhas de Nelaton, que eu já entrego para o paciente e já ensino a ele como que ele pode fazer com o enema. Pega a sondinha de Nelaton, um garrotezinho pequenininho assim, para poder adaptar a sondinha de Nelaton no bico do enema, que aí fica direitinho. Com a sonda de Nelaton, introduz ali a sonda no ânus, pode jogar ali para dentro ali de 5 a 10 centímetros, decúbito lateral esquerdo e aplica todo o enema e mantém de 20 a 30 minutos em decúbito lateral esquerdo. Um enema muito bem feito pega até o sigmoide, pega até o descendente distal, E esse descendente que está aí mais para médio para proximal, complemento isso aí com o via oral. Aplicar o enema direto no caninho dele, direto no negocinho dele, é um pouco difícil, mas se fizer essa gambiarrazinha, colocar esse Nelaton aí, além de ser mais confortável para o paciente, que vai introduzir uma sonda mais fininha do que aquele bico grosso do enema, ele consegue jogar o enema bem mais para frente e consegue ter um resultado terapêutico melhor. Esse último aí é aquele doente que dá nó na cabeça da gente. É aquele paciente que tem lá 1, 2 úlceras no íleo, oligossintomático, e que você fazer uma mesalazina para ele, a resposta não é boa, sulfasalazina, a resposta não é boa. Fazer uma imunossupressão, tem que pesar muito o risco-benefício de fazer a imunossupressão no paciente que tem uma ileite leve, confirmado, doença de Crohn mesmo. Então, é um paciente que responde bem aí, nesse caso aí, a uma budesonida, que é o entocorte. Então, esse aí é o que responde bem a budesonida. Problema da budesonida: não dá para fazer tratamento a longo prazo. Eu tenho poucos pacientes com uma situação dessa aí, poucos mesmo. Os que eu usei budesonida, cicatrizou, e depois eu vou acompanhando com calprotectina. Na hora que a calprotectina aumenta, aí eu faço de novo a colonoscopia, e se tiver com lesão, volto e faço mais um ciclo de budesonida. Eu tenho uma paciente que tem refratariedade à budesonida, tive que fazer azatioprina para ela. Já tem história familiar de doença inflamatória, um irmão teve que operar, o outro tem uma doença mais leve também, mas ela tem. Então, tem que pesar muito isso aí. Então, na doença inflamatória intestinal, existem vários protocolos, existem vários guidelines, mas não existe nada que seja assim inflexível, não. Tem várias possibilidades para tudo, tá? A gravidade também é algo que a gente pesa muito na escolha do tratamento. Pesa o risco, pesa o benefício para escolher a melhor
opção terapêutica para esse paciente. Existe uma estratégia chamada Step Up. O que é o Step Up? Eu começo com um medicamento menos potente, por exemplo, um paciente que tem uma colite ulcerativa moderada. Eu posso começar com a sulfasalazina ou a mesalazina. E se com 3 a 6 meses não estiver apresentando melhora, eu posso associar um imunomodulador, azatioprina, que a gente mais usa. Mais 3 ou 6 meses, eu reavalio. Se não tiver melhorado, eu já entro com a terapia imunobiológica. Vou avaliar esse paciente mais para frente. Não melhorou, otimizo a dose do imunobiológico. Vou avaliar esse paciente mais para frente, 3, 6 meses. Não melhorou, troco imunobiológico. Reavalio o paciente. Quando ele não respondeu a um biológico, não respondeu a outro biológico, tudo em dose otimizada, é um refratário, vai para a colectomia total. Então, isso é o Step Up, que eu posso fazer em casos leves a moderados. Quando o paciente tem uma doença grave, por exemplo, uma doença extensa de Delgado, uma doença com fístula perianal, um emagrecimento acentuado, aí eu não posso ir passo a passo, aumentando, fazendo um step up. Eu já faço top-down. Eu já entro com corticoide para esse paciente, eu já entro com imunomodulador para esse paciente, eu já entro com imunobiológico para esse paciente. Depois eu desmamo o corticoide, se possível, depois eu desmamo o imunomodulador e mantenho só o imunobiológico. Alguns imunobiológicos, o pessoal da gastroenterologia da coloprop já está acostumado, mas como tem pessoas de várias especialidades, eu vou explicando aos poucos. Alguns imunobiológicos dispensam o uso do imunossupressor, do imunomodulador. Então, não tem necessidade dessa associação toda. Mas, então, a localização da doença me ajuda a escolher o tratamento e a gravidade da doença me ajuda também a escolher o tratamento, se eu vou começar devagarzinho e vou subindo, no caso leve, ou se eu já vou começar lá de cima logo, no caso grave. A azatioprina é uma droga muito segura, é uma droga que a gente usa bastante em doença inflamatória intestinal, mas nós temos que ter alguns cuidados com a azatioprina. Em torno de 11% da população mundial tem alteração na atividade de uma enzima que metaboliza a azatioprina, da tiopurina metiltranspeptidase. E os pacientes que têm alteração nessa enzima, eles podem produzir um metabólito, 6-tioguanina, que é mielotóxico, que dá aplasia medular. Existe como medir a atividade dessa enzima antes de dar azatioprina, mas nós não temos isso comercialmente disponível no Brasil. Na Holanda eles fazem isso, na Inglaterra eles fazem isso, mas no Brasil a gente não faz. Então, o que a gente faz? A gente começa da azatioprina e vai monitorando o hemograma semanalmente, se o paciente começar a apresentar anemia, leucopenia, plaquetopenia, a gente já suspende, porque já sabe que esse paciente tem alteração na atividade dessa enzima. Então, nem dá continuidade no tratamento. Existe um outro problema com a azatioprina, que é a pancreatite aguda, que não tem como eu prever. Você começa a dar, não precisa ficar monitorando a amilase lipase. Se o paciente tiver dor abdominal, aí você dosa a amilase lipase, se for pancreatite aguda, suspende. Mas não precisa ficar monitorando a amilase lipase, porque não vai fazer diferença. Se ele tiver que fazer pancreatite aguda, o aumento da amilase da lipase vai ser concomitante à pancreatite aguda. Então, ele vai ter dor abdominal. Então, você tem que avisar o paciente, se ele tiver dor abdominal, ele precisa te procurar. Outro problema da azatioprina é linfoma em homem jovem. Homem jovem que está usando a azatioprina... Alô? Ei, alguém me ligou aqui e eu perdi, vocês estão me ouvindo, né? Homem jovem que está usando a azatioprina, se ele, em vigência do uso da azatioprina, ele tiver uma infecção por Epstein-Barr, em vigência do uso da azatioprina, isso aumenta muito o risco de linfoma. Então, eu só vou dar azatioprina para homem jovem se ele já tiver
imunidade contra o Epstein-Barr, ou seja, se ele já tiver um IgG positivo para Epstein-Barr. Fora isso, eu não vou dar azatioprina para ele. E tem um outro problema, que foi até uma pergunta que o Julião fez na primeira aula, que é por quanto tempo manter a azatioprina. A azatioprina em pacientes acima de 65 anos, o benefício dela é menor do que o risco de linfoma. Então, pacientes acima de 65 anos, eles não devem usar azatioprina por um período maior que 5 anos, porque tem um risco de linfoma bastante aumentado. É uma droga segura, é uma droga que a gente tem bastante confiança, mas é uma droga que precisa de uma vigilância muito grande. A gravidade, eu posso determinar a gravidade de uma forma objetiva, que eu vou colocar aqui para vocês, mas eu não gosto, não sei se Fernanda gosta, se Rose gosta, se Andressa gosta, que é através dos índices de atividade de doença de Crohn. O índice de atividade de doença de Crohn, IADC, e o índice de Harvey-Bradshaw, que tem valores, aí que eu não preciso ficar falando, que tem valores que vão mostrar se a doença é leve ou moderada, se a doença é grave ou se a doença é fulminante. No último Congresso Americano de Doenças do Aparelho Digestivo, teve uma aula muito bacana que foi só sobre esses índices aí, mostrando a discrepância entre o valor do índice e como o paciente está na vida real. Então, é um índice que as operadoras de saúde se baseiam para liberar o tratamento de imunobiológico, porque a DUT, as diretrizes de utilização terapêutica, elas estão baseadas nesses índices, particularmente no IADC, a DUT fala do IADC, tá? A Secretaria de Saúde pede a gente também um monitoramento do índice de Harvey-Bradshaw, mas que na prática clínica eles não refletem a realidade. Você pode ter uma colonoscopia toda horrorosa com índice de atividade baixo, tá? E vice-versa, pode ter um índice de atividade mais elevado com a colonoscopia não tão grave, mas existe isso aí, tá bom? E o comportamento da doença. Agora eu vou falar da doença de Crohn especificamente. A doença de Crohn ela pode ser só inflamatória, ela pode ter um componente estenosante e ela pode ter fibrosante. E isso não é estático, isso é dinâmico, conforme eu vou mostrar para vocês. Esse trabalho ele é um trabalho famosíssimo, ele é um trabalho que acompanhou pacientes durante 20 anos, esse trabalho terminou mais ou menos em 1999, foi publicado em 2002, e é um trabalho de um médico francês que atua, que publica muito sobre doença inflamatória. Então, olha só o que a gente vê aqui. Os primeiros 5 anos, o que eu tenho aqui na doença de Crohn? Eu tenho muita inflamação. Quase nada de estenose e um percentual significativo de fístula, certo? Com 10 anos de doença, eu já tenho uma inversão disso aí. Com 10 anos de doença, eu tenho poucos pacientes que têm puramente inflamação, eu já aumentei a minha quantidade de pacientes estenosados e eu já tenho um monte de pacientes com fístula, com perfuração. E com 20 anos de doença, eu estou tratando complicação de longo prazo da doença de Crohn. Com 20 anos de doença, eu estou tratando o paciente com lesão estrutural irreversível já, quase não tem inflamação. E existe uma janela de oportunidade terapêutica. A janela de oportunidade terapêutica na doença de Crohn é um período que vai, em média, de 18 a 24 meses, a partir do início dos sintomas, em que eu consigo tratar o paciente de maneira que ele não chegue nessa ponta final aí dos 20 anos com essas lesões estruturais definitivas e irreversíveis. Então, é preciso ficar muito atento com a suspeição do diagnóstico de doença de Crohn. O paciente que tem diarreia recorrente, o paciente que tem artralgia recorrente, que tem dor lombar crônica,
dificuldade de ganho de peso, a criança que fica para trás, se os outros amiguinhos só crescem e ele fica para trás, fica no percentil lá embaixo, anemia de difícil controle. Tem que ficar atento, porque esses pacientes podem ter doença de Crohn, e se eu perder o timing do tratamento da doença de Crohn, ele vai chegar com lesão estrutural definitiva, em que eu só vou tratar complicações, então não vou oferecer um benefício tão grande quanto eu poderia oferecer quando eu pego esse paciente na fase inicial. Então, essa é a atenção que a gente precisa ter no alto índice de suspeição. E uma vez diagnosticado com doença de Crohn, se ele tem uma doença de Crohn estenosante, eu já tenho que botar o cirurgião logo na parada para ele intervir. Se ele tem uma doença de Crohn penetrante, eu também já tenho que colocar o cirurgião logo na parada para intervir. Não posso ficar cozinhando o paciente e deixar a vida toda ali, porque ele vai evoluir com lesões que mais para frente serão mais difíceis de tratar. Então, o comportamento da doença também me diz como eu vou ser, o quão agressivo eu vou ser no tratamento. Por exemplo, vamos para os exemplos agora. Se eu tenho um paciente com uma doença de Crohn, de íleo, de colo, inflamatória, sem fístula, sem estenose, eu posso tratar esse paciente com azatioprina e aguardar o resultado, tranquilo. Agora, se eu tenho um paciente que já está com fístula desde o início, eu tenho que fazer anti-TNF, eu tenho que fazer azatioprina mais infliximab para tratar a fístula dele. Se eu tenho um paciente com estenose, eu tenho que fazer um imunobiológico. E aí pode ser o infliximab, o adalimumab, o vedolizumab, o ustekinumab, pode ser vários deles. Mas tem que entrar o cirurgião ali também para tratar a estenose, a fibrose. Entendeu? Então, tem que ter essa percepção. Esses casos clínicos que eu vou mostrar agora são casos clínicos que eu já mostrei na aula anterior, que tem aí uma mulher de 19 anos com heterorragia, o histopatológico tem os abscessos de cripta, uma paciente com inflamação. Eu posso tratar essa paciente aí, que tem uma colite ulcerativa, eu posso tratar essa paciente com sulfasalazina, ou eu posso tratar essa paciente com mesalazina. E se eu fizer uma colonoscopia e tiver tudo cicatrizado, eu mantenho a sulfasalazina, mantenho a mesalazina. E se não tiver cicatrizado, eu otimizo isso aí para a azatioprina. Associo, mantenho a sulfasalazina ou a mesalazina e acrescento a azatioprina, porque essa paciente tem um componente inflamatório, está tranquilinho, tá? E se fosse uma inflamação só no reto, eu poderia fazer supositório de mesalazina. E se fosse reto sigmoide, eu poderia fazer enema de mesalazina. Um paciente com 33 anos, dor abdominal, diarreia e emagrecimento, e cheio daqueles cobblestones, cheio de cobblestones. Já é um paciente que tem um quadro mais grave e é um paciente com doença de Crohn, que eu sei que não vai responder bem à monoterapia com mesalazina. Esse aí eu tenho que começar, pelo menos, uma azatioprina para ele. Nem precisa da mesalazina, você já pode começar com a azatioprina, se não responder, fazer o step up associando um imunobiológico, que pode ser o infliximab, o adalimumab, o vedolizumab, o ustekinumab. Então, você faz o step up, começa com a azatioprina, não respondendo, acrescenta um outro a mais aí, tá? Eita, travou. Espera aí que acho que travou aqui. Destravou. Essa paciente aí não dá para eu fazer step up. Por que não dá para eu fazer step up? Porque é uma mulher de 29 anos que está muito inflamada. Não sei se o Nicole está aí ainda, mas está aqui aquilo que os radiologistas chamam do sinal do pente, né? Em que aqui eu tenho uma alça de Delgado e aqui eu tenho uma vasa recta proeminente, parecendo um pente de cabelo, né? Aqui o cabo do pente e os dentes do pente. E aqui eu tenho um componente inflamatório muito acentuado, Por que eu não estou falando que isso aqui é um componente fibrótico ainda? Porque aqui tem bastante atividade inflamatória, aqui tem uma vasa recta bastante pronunciada.
O Nicole não vai botar que esse paciente tem estenose aí. Por que o Nicole não vai botar que esse paciente tem estenose? Porque não tem dilatação a montante. Se eu ficar lerdando para tratar essa paciente, aí ela vai ter dilatação a montante. E aí eu já começo a ter lesão mais difícil de tratar, tá? Essa paciente tem uma lesão funcionalmente estenosante, porque está estreitada a luz, mas fisiopatologicamente ela é inflamação. Então, essa paciente aí, ela chegou subocluída no pronto-socorro, foi feita essa imagem aí, e essa paciente foi encaminhada para mim na Santa Casa. A história dessa paciente é longa, mas eu não vou contar não, porque senão vai atrasar demais. E eu fiz para essa paciente aí, eu fiz infliximab e azatioprina, e as lesões desapareceram completamente, tá? Essa paciente aí, ela chegou subocluída, o cirurgião botou na mesa, abriu, olhou, caramba, isso é a doença de Crohn. E ele percebeu que não tinha nenhum componente fibrótico, ele optou por não fazer nada, fechou. Ele me ligou e caminhou para mim, e a gente começou terapia imunobiológica, e ela ficou sem sequela absolutamente nenhuma. Ou seja, ela foi tratada no top-down, corticoide, infliximab, azatioprina. Depois eu tirei o corticoide, depois eu tirei a azatioprina, e ela ficou sem lesão nenhuma. Então, esse é o top-down. Esse não dá para eu perder tempo fazendo step-up, porque se eu perder tempo, eu dou oportunidade dela complicar. Então, não posso dar oportunidade dela complicar, tem que ser mais agressivo. Nesse caso, sempre acompanhando com o cirurgião, tá, gente? Sempre acompanhando com cirurgião. Por que o cirurgião não quis operar essa paciente naquele momento ali? A cirurgia, ela é a melhor opção para doença localizada, mas ela é a melhor opção para doença localizada, com sintomas obstrutivos, quando já é aquela doença avançada, com fibrose, com aquele conceito que o Nicole deu na semana passada. Estreitamento da luz com dilatação a montante. Mas se o paciente tem inflamação, como era daquela paciente aí que eu mostrei no slide anterior, nesse caso a gente vai usar terapia biológica, imunobiológica, para poder desinflamar essa paciente, e se ficar alguma sequela depois estenosante, complementa o tratamento cirúrgico, mas com um pós-operatório muito mais tranquilo, porque a paciente não vai estar mais tão inflamada e não vai haver tanto risco de deiscência de sutura quanto ocorre quando faz com a paciente em vigência de inflamação. Tá? Por isso que eu sempre falo que esses pacientes têm que ser acompanhados com um clínico e com um cirurgião, porque se deixar esse paciente com um cirurgião sozinho, corre o risco do cirurgião entrar lá, fazer a ressecção do segmento lá que precisa, e uma colostomia, uma ileostomia, já tira o esôfago logo também, as amígdalas e tudo, e vesícula, e faz uma hepatectomia logo protetiva, né? Mas também não pode deixar esse paciente só com o clínico, porque se deixar esse paciente só com o clínico, vai ficar lá. A azatioprina não melhorou com 6 meses, vamos esperar mais 3. Não melhorou com mais 3, vamos esperar mais 9. Vamos esperar mais um pouquinho. Então, tem que ter os dois ali para o cirurgião dar uma acelerada no clínico, o clínico dar uma segurada no cirurgião. E quem mexe com doença inflamatória já está muito acostumado a fazer essa abordagem aí a 4 mãos. Aí, tá? Esse paciente eu mostrei também para vocês na semana passada, foi um paciente que internou lá na Santa Casa, no 3º episódio de uma suposta orquiepididimite, mas o diagnóstico era difícil mesmo. O diagnóstico só deu uma clareada quando ele começou a ter diarreia. E aí o Giovanni fez isso aí, ó. Giovanni curetou, anestesia e ERAC com sedação. Passa um estilete, cureta ali, faz uma incisão até chegar no esfíncter anal externo. Quando ele chega no esfíncter anal, no esfíncter anal externo, ele não corta mais e passa essa sondinha aí, que isso aí chama sedenho. No caso aí, ele usou uma sondinha bem fininha mesmo, tá? Para fazer esse sedenho. O sedenho é o quê? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o sedenho. O sedenho, ele é uma orientação para drenagem de pus, para drenagem de secreção, para não formar um abscesso ali dentro.
e o sedenho ele vai, aos poucos, tirando o trajeto fistuloso de dentro do esfíncter anal externo. Eu vou mostrar uma imagem bem bacana ali na frente para vocês. Essa imagem aí, essa é a última foto dele com sedenho. Eu tenho que tirar uma foto dele agora sem o sedenho, ele está ótimo, ele está há muitos anos já em remissão clínica. Então, o paciente com a doença penetrante, ele precisa de um tratamento clínico agressivo e precisa de um tratamento cirúrgico concomitante. Tá? Não dá para fazer uma coisa só. Tá? Se eu fizer só a cirurgia, vai ter 61% de falha terapêutica. Se eu fizer a cirurgia mais a terapia monobiológica, cai para 28% de falha terapêutica. Tá? Se eu fizer só a cirurgia, vai ter 36% de cicatrização. Se eu fizer a cirurgia mais o tratamento clínico, vai ter 71% de cicatrização. Então, o tratamento aí tem que ser... Tratamento para doença fistulizante perianal é entrar o proctologista para poder drenar o abscesso, para poder fazer a colocação do sedenho, e entrar o gastroenterologista para a terapia com infliximab, e aí para a doença perianal é infliximab, com azathioprina é a primeira opção, salvo aquelas contraindicações lá da azathioprina, para pacientes acima de 65 anos, que tem um limite para usar até 5 anos, para o homem jovem que não está imunizado contra o Epstein-Barr, ou para aquele que desenvolve a anemia, a aplasia de medula com a azathioprina. Então, essa imagem aí agora ela é bem pedagógica. Aí tem uma fístula anal que sai lá da cripta, tá vendo? Sai lá da cripta anal e vai até ali a região perianal, passando por dentro do esfíncter anal externo. Se o cirurgião for lá e fizer uma fistulotomia ou uma fistulectomia, ele vai lesar o esfíncter anal externo e esse paciente vai ficar incontinente. Aí o que tem que ser feito? RAC, sedação, curetagem da fístula, para poder tirar todo o pus, todo o debris, todo aquele material necrótico. Aí ele vai passar depois um sedenho, depois que ele fez essa curetagem, ele vai passar o sedenho. Vamos, sedenho. Aí, o sedenho, tá certo? E esse sedenho vai orientar para a drenagem, para não formar abscesso aí dentro. E eu não sei, vocês aí em Cachoeiro, mas eu e o Bruno, na nossa escola lá em Una, a professora ensinava para a gente lá, botando uma placa de gelo daquelas grandes assim, e um fiozinho de cobre com um pezinho nas duas pontas, o fio de cobre descia por toda a placa de gelo, cortava a placa de gelo e ela fechava de novo, porque a água no estado sólido derrete sob pressão e solidifica depois que passa a pressão. Então, você consegue atravessar um fio por uma placa de gelo sem cortar a placa de gelo no meio. O proctologista faz isso aí com sedenho. Esse sedenho vai tirando o trajeto fistuloso de dentro do esfíncter anal externo e trazendo para próximo à pele até que ele cai sozinho ou que o proctologista, num exame físico, percebe, palpando o esfíncter anal e palpando o sedenho, que ele já saiu e tira o sedenho. Dessa maneira, você preserva a continência fecal do paciente. Ele precisa usar ciprofloxacina e metronidazol por um período prolongado, que a gente faz até 12 semanas. O metronidazol eu não faço esse período todo, eu faço aí no máximo umas 4 semanas de metronidazol, depois mantenho só com a cipro, tá? Por causa da neuropatia periférica que o metronidazol pode dar depois de 4 semanas, mas ele precisa de antibiótico para manter o trajeto fistuloso não colonizado. Ele precisa do infliximab e ele precisa da azathioprina junto com o infliximab para eu não produzir anticorpos anti-infliximab e dar o apoio adicional da azathioprina segurando o processo inflamatório, certo? Então, é um paciente realmente muito difícil de controlar, não é um paciente fácil de controlar, não, tá? Vamos lá. Aí é uma paciente que eu mostrei também na aula passada, é uma paciente que a colonoscopia dela era super típica de colite ulcerativa. A biópsia tinha abscessos de criptas, que são muito característicos da colite ulcerativa, embora não sejam patognomônicos, mas na hora que a gente vai fazer o exame físico, tinha esse abscesso aí drenando pus,
E está aí a paciente aí com uma sonda de Foley bem fininha, com um sedem, tá? Usando antibiótico, no caso aí, ciclometronidazol, depois tira os antibióticos e mantém com infliximab e azathioprina, e mais para frente, se possível, tira as azathioprina, se possível, tá? Infliximab sozinho tem uma resposta de 83% no tratamento da doença fistulizante, mas com uma recidiva de 79%. Infliximab com azathioprina tem uma resposta muito boa, próxima a 100%, e uma recidiva muito menor, de 44%. Você vê que a doença é uma doença realmente recidivante, é uma doença grave, e é um paciente mais complicado de tratar. Problema do infliximab, dos anti-TNF, do infliximab, do adalimumab, do golimumab, do certolizumab. Tuberculose. O Brasil ainda tem muita tuberculose, né? Olha essa figura aí. De rosa aí está um macrófago infectado por micobactérias. E de azul tem um linfócito. E ali nesse linfócito eu tenho um TNF. E é esse TNF que faz o reconhecimento de um macrófago infectado por micobactéria e faz a transferência dessas perfurinas, que estão em bolinhas amarelinhas aí, para dentro desse macrófago infectado e que promove a morte das micobactérias e do macrófago infectado. O TNF é a molécula responsável pelo reconhecimento da micobactéria, pelo reconhecimento da tuberculose latente, pelo reconhecimento da prima infecção tuberculose. Então, através do TNF, o linfócito T transferiu as perforinas para o macrófago infectado. A partir do momento que eu vou usar o infliximab, ou o adalimumab, ou o certolizumab, ou o golimumab, a partir do momento que eu vou usar um anti-TNF, eu deixo de ter a molécula que reconhece a infecção por micobactéria tuberculose. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter uma tuberculose disseminada, ou eu vou ter uma tuberculose que deixa de ser latente e passa a ser ativa. Então, eu tenho que fazer um PPD, um raio-x de tórax antes do tratamento, e eu tenho que fazer o PPD anualmente nesses pacientes, e vira e mexe, mesmo fazendo tudo isso, eu ainda tenho alguns pacientes que desenvolvem tuberculose no período de intervalo aí dessa vigilância. Então, tem esse problema aí com o anti-TNF. São drogas muito seguras, mas que têm esses problemas aí. E agora, então, nós vamos para uns casos clínicos aí que vão ser, de certa forma, interativos. Vocês não precisam mandar a resposta para cá, vocês podem dar as respostas de vocês aí em casa mesmo. E vamos para o nosso Q&A, nossas perguntinhas aí para vocês. Caso clínico simples, tá, pessoal? Fica tranquilo. Vamos lá. Mulher de 19 anos com diarreia e enterorragia, colonoscopia mostrou ulcerações rasas no reto, friáveis, sangrantes ao toque do aparelho, histopatológico, microabscessos de criptas. Com que eu vou tratar essa paciente aí, que tem ulceração rasa no reto? Com sulfasalazina, com mesalazina supositório ou com mesalazina oral? Aí tem a opção vermelha, a opção verde, a opção branca, que é para a galera já ir aprendendo aí, torcer para o Fluminense aí, para a galera já ir acostumando. Então, vamos lá, vou dar um tempinho aí para cada um pensar aí. O que eu tenho aí? Eu tenho uma proctite. Eu posso tratar só com supositório, porque se eu der via oral, em torno de 25% a 30% só da dose que eu der via oral vai chegar lá no reto distal. E com supositório eu já tenho 100% da dose no local certo. Tranquilo? Então, vamos lá. Segundo caso. Homem de 27 anos com doença de Crohn colônica com fístula perianal associada a espondilite anquilosante. Optou-se por azathioprina e infliximab. PPD 9 milímetros, radiografia de tórax normal. Ou seja, tem um PPD positivo. Tá? E agora, o que eu faço?
isoniazida antes de iniciar o infliximab, rifampicina mais oniazida, mais etambutol, mais pirazinamida, acompanhar com raio-x sem medicar para a tuberculose. Bruno está aí ainda? Não sei se o Bruno está aí. Tô sim, Fabiano. Está aí? Não, Bruno, sabe o quê? Eu uso esse verde, vermelho e branco aí para o pessoal votar, mas uma vez uma pessoa reclamou que tem gente que é daltônico, que vai confundir o verde com o vermelho, com o branco. Aí eu arrumei uma solução, eu coloquei um verde vermelho na bolinha vermelha, de verde na bolinha verde. Aí resolveu esse problema. Definitivamente. De branco. Exatamente, né? Ficou fácil assim, né? Então, vamos lá, pessoal. O que a gente faz nesse caso aí? Nesse caso aí, a gente faz o seguinte. Esse paciente tem uma tuberculose latente. Esse paciente não tem a tuberculose ativa. A melhor opção terapêutica para doença fistulizante perianal é o infliximab, sim. Mas o infliximab pode transformar a infecção latente em uma infecção ativa. Então, o que eu faço? Eu faço tratamento de tuberculose latente. Isso não é profilaxia, não, tá, pessoal? Tratamento de tuberculose latente. Ele vai usar isoniazida durante 9 meses para tratar a tuberculose latente. E depois de 1 mês em tratamento com isoniazida, aí você pode, com segurança, iniciar o infliximab. Então, essa aí seria a melhor opção terapêutica. No caso 3, uma mulher de 24 anos com doença de Crohn, com uma enterotomografia que tem um processo inflamatório em alças jejunais e que tem uma anemia. E esse aspecto aí é um aspecto que até interessa mais a quem está assistindo aí, porque é um aspecto que foge um pouco daquela especificidade da doença de Crohn e vai para um aspecto mais de clínica geral mesmo, que é o que eu vou fazer para tratar a anemia dessa paciente. Eu vou fazer uma transfusão, eu vou dar ferro oral ou eu vou dar ferro intravenoso. A hemotransfusão ela tem alguns efeitos adversos que a gente evita em pacientes com hemoglobina maior que 7,7, a não ser que ele tenha uma síndrome coronariana aguda devido à anemia, uma insuficiência cardíaca descompensada pela anemia ou algo assim. Mas, via de regra, a gente evita transfundir acima de 7. Então, tem a opção aí de fazer o ferro oral ou de fazer a opção pelo ferro intravenoso. Certamente, a anemia dessa paciente tem um componente inflamatório e tem um componente ferroprivo de perda de ferro pelas lesões das alças jejunais, pelas úlceras. Então, vamos lá. Como que se dá a absorção do ferro na luz intestinal? Você vai ingerir o ferro vai entrar no enterócito através dessas proteínas de transporte de metal divalente que tem aí na mucosa, e da célula do enterócito para o capilar vai entrar através de uma outra proteína transportadora, que é a ferroportina. Daí ele vai ser levado até a medula óssea e vai ser feita a síntese de hemoglobina, com ele chegando na medula óssea, o excesso vai para as células musculares, vai para o hepatócito, onde ele vai ficar armazenado sob a forma de ferritina. Tá certo? E no paciente inflamado, pessoal, o que acontece com a absorção do ferro no paciente inflamado? O paciente inflamado, paciente que está com interleucina 6 aumentada, a interleucina 6 vai lá no leucócito e estimula a produção de proteína C reativa pelos leucócitos. A proteína C reativa vai lá no fígado e estimula a produção de uma proteína chamada epsidina, que está aí em roxo aí. E aí, o que a epsidina faz? O indivíduo ingere ferro normalmente e esse ferro é absorvido pelos enterócitos. Mas quando você tem muita epsidina circulante, a epsidina vai lá naqueles canais de absorção do ferro e fecha os canais de absorção do ferro. Então, o paciente cronicamente inflamado, quer seja com doença de Crohn, com lúpus, com insuficiência cardíaca descompensada, com diabetes mal controlado, com qualquer doença inflamatória crônica, ele tem uma diminuição brutal na absorção do ferro. E o ferro que está dentro da célula também não consegue sair de dentro da célula para ir para o sangue.
nem esse ferro que está aí dentro do enterócito, nem o ferro que está lá dentro do hepatócito. Isso acumula ferritina no hepatócito, o paciente cronicamente inflamado tem ferritina alta com ferro sérvio baixo. Então, desse modo, não adianta eu querer tratar a anemia do paciente com doença de Crohn com ferro oral, porque o resultado vai ser muito ruim. Vai ter que ser com ferro venoso, o que está muito difícil, porque sumiu o Noripurum no mercado. Eu estou passando muito aperto aqui com os meus pacientes com anemia, porque não está tendo o Noripurum, e estou tendo essa dificuldade aí, tá certo? O último caso, para todo mundo descansar, uma mulher de 48 anos com diagnóstico recente de colite ulcerativa, iniciou a azatioprina há 3 semanas e veio na primeira semana com hemograma, tudo bem, veio na segunda semana com hemograma, tudo bem, na terceira semana me chega com esse hemograma aí, com 7,9 de hemoglobina, 1.300 leucócitos, 79 mil plaquetas. O que eu tenho que fazer para essa paciente? Dar ferro intravenoso, não é verdade? Eu acabei de falar aqui que a anemia do paciente com doença de Crohn, colite ulcerativa, eu tenho que dar ferro venoso, não é isso? Não, não é isso. Não é isso porque essa anemia aí é uma anemia secundária à azatioprina. Eu suspendendo a azatioprina, a tendência é isso aí normalizar, você conseguindo detectar precocemente, suspendendo, a chance desse paciente fazer uma aplasia de medula é baixa. Se você mantiver a azatioprina, ele vai fazer uma aplasia de medula, porque ele está caminhando para isso. Então, observe que tem vários aspectos clínicos extraintestinais envolvidos aí na doença inflamatória intestinal. E é isso aí, pessoal. Agora, fiquem à vontade aí. Tem as perguntinhas depois, eu não sei se nós vamos para as perguntas depois, se a Fernanda já vai fazer as observações dela agora. E depois eu Doutor, queria que acho algum melhor. cachoeirense me falasse aí. Se Frade Afreiro fica em Cachoeiro mesmo, ou se fica em Vargem Alta e Itapemirim, que eu fiquei na dúvida. Doutor, acho melhor a gente passar o pós-teste primeiro. Dá, Vamos? você que manda. Então tá, vou passar. Primeira questão do pós-teste. Vamos dar 30 segundos. Mais uns 5 segundinhos. Vou encerrar. Vou passar a questão 2 agora. Mais 5 segundos. Tem poucas respostas nesse, porque eu acho que o enunciado é grande, né, doutor? Não, são 4 respostas. Vou encerrar essa e passar a terceira. Mais 5 segundos. Vou encerrar e passar a última do pós-teste.
Mais 5 segundos. Vou encerrar. Podemos compartilhar os resultados para o senhor comentar, doutor? Claro. Uhum. Resultado do pré-teste. Questão 1. Qual das drogas abaixo deve ser evitada em pacientes com mais de 65 anos? Metade aí azatioprina e 33% metotrexato. Vamos ver depois? %100% azatioprina. Então, aí, Bruno, agora não atrapalhei não, hein, rapaz? Na outra aula lá eu atrapalhei, né? Então, acima de 65 anos, o uso de azatioprina por mais de 5 anos, e o benefício dele é muito baixo e o risco é muito alto. Então, é isso aí. Idoso evitar azatioprina. Você brilhou nessa, Fabiano, você brilhou nessa. Na aula passada eu tumultuei a vida, na primeira aula. Né? Vamos lá. Mulher de 34 anos com diarreia e enterorragia, a mais de 10 injeções por dia, possibilitando de exercer adequadamente seu trabalho. Coluna evidenciou ulcerações de sigmoide do reto. Escolha uma opção para iniciar o tratamento. Prednisona, sulfasalazina oral e mesalazina enema metade. E 33, mesalazina supositório. Vamos ver depois? Prednisona, mesalazina supositório, mesalazina oral e enema. Olha só. Cadê? Sigmoide reto, vamos lá. Essas três opções aí, dessas três opções aí, só a letra A, que eu não optaria pela letra A, porque ela está com uma dificuldade para fazer as coisas do dia a dia dela. E nesse caso aí, a prednisona, ela vai ter uma ação mais rápida no sentido de melhorar sintomas, embora a prednisona não vá cicatrizar as lesões, ela melhora bastante os sintomas. Então, eu não usaria a letra A por causa disso. A letra C e a D, as duas são aceitáveis. O enema é mais eficaz, mas é um pouco mais desconfortável para o paciente. O supositório, ele pode até não chegar lá adequadamente no sigmoide, mas ele é mais fácil de utilizar do que a prednisona. Então, tanto a letra C quanto a letra D são aceitáveis aí, tá? Tanto a C quanto a D. Aí acho que realmente eu coloquei as duas opções possíveis essa aí, tá? Só chamar a atenção para começar a prednisona quando o paciente estiver muito sintomático. Vamos lá, isso. Homem de 22 anos com doença de Crohn, com fístula perianal, já com sedenho e IgG positivo para Epstein-Barr. Infliximab e azatioprina ficou ali em 67%. Vamos ver pós-aula. Aí sim, é infliximab. Doença perianal é infliximab, tá? E como esse paciente ele já tem um IgG positivo, ou seja, ele já está imunizado para o Epstein-Barr, você pode dar azatioprina. Aí a opção melhor aí é a infliximab mais azatioprina mesmo, que é a opção mais eficaz. E como ele já é imunizado contra o Epstein-Barr, pode usar azatioprina tranquilamente aí, tá? Seria a letra A a melhor opção aí. Acabou, né? Não, tem mais uma. Mulher de 41 anos com colite ulcerativa extensa que não respondeu bem ao tratamento com mesalazina. O próximo passo aí o pessoal ficou na dúvida aí se associava a azatioprina ou se já ia direto para o imunobiológico, meio a meio. Vamos ver a próxima. Associar a azatioprina, é isso aí. Esse é o step up, né? O step up. É uma colite ulcerativa que não respondeu à mesalazina, você pode associar a azatioprina. Se não tiver resposta, aí sim você associar um infliximab aí, né? Você pode fazer o step up. Tá joia, doutora Fernanda, se você quiser Já é. conduzir. Tá joia.
Queria agradecer o Fabiano, né, que sempre muito bom escutar as aulas dele. Ele sabe a admiração, o carinho que eu tenho, né, por ele. Estou muito feliz de estar aqui junto. Fabiano, eu tenho uma dúvida que eu acho que com a experiência você pode ajudar mais a gente. Eu acho que para a doença fistulizante, né, a gente já tem um caminho muito tranquilo para se seguir, né? É infliximab, é sedenho, antibiótico e tudo, acho que a gente consegue conduzir mais fácil. A grande dificuldade que eu estou vendo no dia a dia eu não sei se está crescendo a quantidade de paciente com Crohn de Delgado, se a gente está fazendo mais esse diagnóstico, talvez pela enterotomo, pela enteroressonância, que está mais no nosso dia a dia, né? E a gente está pegando muito paciente com doença de Delgado. Só que não com aquela doença de Delgado, talvez extensa, que a gente já fica tranquilo de entrar com imunobiológico. Aquela doença de Delgado que a gente entra com imunossupressor, mas a minha impressão é que a gente não tá progredindo, né? Que a doença não está controlando. Então, às vezes, a minha dúvida sempre é essa hora de entrar com imunobiológico na doença de Delgado, que não é tão extensa. Se tem alguma, ou se isso é esperar mesmo, é feeling. Ó, a doença de Delgado, ela, se você for pegar o trabalho do Cosnes, que acompanhou 20 anos na era pré-biológico, a azatioprina não reduziu o número de cirurgias nesse paciente. Então, o paciente com doença de Delgado, você manter com azatioprina, ele invariavelmente ele vai precisar da cirurgia, ele vai evoluir com uma daquelas complicações lá, ou de estenose, ou de fístula enteroentérica. Então, assim, a doença de Delgado que eu não uso imunobiológico tem que ser uma doença de Delgado muito leve, mas muito leve mesmo, aquela que fica ali uma áreazinha muito pequena, que não tem muita extensão, que não tem muita inflamação. Agora, se você já tem uma área ali de Delgado, de 5 centímetros ou mais de uma área de Delgado, mesmo que seja pequeno, se você não usar imunobiológico nesse paciente, você não vai mudar a história natural da doença, porque você tem a janela de oportunidade terapêutica. O que dá para fazer, que eu tenho feito, é o seguinte: o paciente que tem uma doença de Delgado leve, porque quando é de Delgado extensa, não tem dificuldade. O que tem uma doença de Delgado leve, o que eu tento fazer é o seguinte: azatioprina, se com 6 meses não tiver desaparecido tudo, aí eu já entro com um imunobiológico. Mas se ele tem uma área de mais de 5 centímetros ou mais de uma área acometida, aí eu já entro com o imunobiológico logo. Na verdade, a gente não pode entrar com o imunobiológico logo, porque você tem pela adult que tem que ter utilizado 3 meses de imunomodulador. E pelo PCDT, a DUT, pessoal, é dos planos de saúde, e o PCDT é o do SUS. E pelo PCDT você tem que ter usado 6 semanas de imunomodulador. Então você acaba tendo que fazer esse uso de imunomodulador aí, mas invariavelmente esse paciente vai precisar usar. Vai precisar evoluir. Vai precisar usar. Vai precisar usar. Isso, O a que gente já fica agarrado no PCDT ou na DUT, mas sabendo que a gente vai ter que modificar, né? Você faz para poder cumprir, porque também não tem como você dizer para o auditor: olha, eu quero fazer aqui imunobiológico de cara sem ter feito nada antes. Ele não tem como. Mesmo que ele te entenda, ele não tem como liberar, porque ele está agarrado lá na adulto e no PCDT, né? Mas é um paciente que raramente você vai fazer só azatioprina para ele, que não vai fazer imunobiológico. Né? É difícil tomar decisão. Mais difícil ainda é aquele quando é só doído e bem levinho. Que aí a gente, às vezes, não... Para tratar... Porque, assim, a budesonida não é uma coisa barata, né? Não é um medicamento muito barato. Então, caro pra caramba. A gente não pode... Muitas vezes a gente vai ficar com a mesalazina ali sabendo que não vai fazer muita coisa, mas... caro pra caramba. O paciente vai gastar R$500 por mês aí de budesonida durante 4 a 6 meses. Então, para talvez não funcionar. Não é tão acessível. Não é fácil convencer. Não é fácil. Deixa eu ver. Pessoal, alguém tem alguma
questionamento? Andressa, Rose? Eu Fala, tenho. Andressa. Então, nesse caso da leite leve de Crohn, né, Fabiano, que você falou que usaria a budesonida, qual o tempo que você faria a budesonida, se 2 meses ou mais? Depois você falou que faz o acompanhamento com a calprotectina, de quanto em quanto tempo você repete, e ela aumentando, você volta a fazer um outro ciclo de budesonida. Por quantas vezes você faria isso? Andressa, no máximo 4 meses de budesonida por ano, tá? Se precisa, você pode usar quantas vezes quiser, mas no máximo 4 meses por ano, no máximo 4 meses por ano. Dá para fazer 6, eu nunca fiz, não, eu faço 4. Mas eu vou te falar uma coisa, são pouquíssimos pacientes que eu faço isso. Agora mesmo tem uma paciente que eu estou fazendo, que é esposa de médico, eles têm uma condição financeira assim boa, ela é comerciante, e eles têm feito, e a monitorização com calprotectina, quando o paciente tem condição de fazer a monitorização com calprotectina, eu faço de 3 em 3 meses. Ah, tá. Mas é um doente, é o pior doente que tem para tratar. É o pior doente, porque você fica assim, com pena de fazer azatioprina, mas também não pode deixar a úlcera lá, porque vai dar problema. Sim. Claro. Fabiano, desde a primeira aula, quando falou do uso da azatioprina, né, depois dos 65 anos, eu estava para te perguntar. Eu tenho uma paciente com retocolite grave, que, né, a gente teve que trocar de sulfa para asa, em remissão há muitos anos, mas já está chegando perto dessa idade aí dos 60, 65. Aí é claro que agora você vai, né, me deixar na angústia, porque eu vou ter que mexer nessa azatioprina dessa paciente. E aí, eu faço o quê? Deixo sem azatioprina, vigio e se voltar, está em remissão há muitos anos, há mais de 5 anos, eu acompanho ela, sei lá, há 7 anos, tem mais de 5 anos, ela teve um Steve Johnson, e aí, né, pela gravidade da doença, foi uma paciente que logo que eu cheguei aqui na cidade, comecei a acompanhar ela, e aí me botou essa pulga atrás da orelha e fiquei pensando se eu vou ter que tirar, se eu vou acompanhar com colono, se voltar eu posso voltar com sulfa, o que eu faço? Essa aí você pode ficar tranquilinha com ela, tá? Porque mais de 4 anos de mucosa cicatrizada, você pode, de colite ulcerativa, tá? Crohn não, tá? Mais de 4 anos com mucosa cicatrizada, você pode suspender o tratamento e acompanhar com calprotectina. Quando a calprotectina aumentar, você faz a colono para você documentar a extensão, tá certo? E se ela responder, ela não respondeu a sulfa inicialmente, né? Não. Então ela não vai responder de novo. Não, aí, né? se ela voltar, não. Aí, se ela voltar a ter atividade, o vedolizumab é super seguro, super seguro, né? Se for para fazer a troca, aí a gente vai para o veso. Se ela voltar para atividade, né? Eu não tenho nenhum paciente com tofacitinib, eu não tenho experiência nenhuma com tofacitinib. Eu estou estudando, estou aguardando chegar um paciente aí com indicação para eu começar a tofacitinib para poder ver. Mas o vedolizumab você pode fazer tranquilamente, é super seguro. E assim, você falou em 4 anos de mucosa cicatrizada na retocolite, mas mesmo assim a gente aguarda ela chegar na idade de 60 e poucos anos, né, para suspender. Aguarda. Tá indo bem, tranquila, deixa ela quietinha lá, né? Tá indo bem, deixa ela quietinha, para não pesar a consciência depois. Para não pesar. Não, tá joia. Vamos ver, mais alguém? Mais alguma pergunta? Acho que não. Eu aqui de novo. Vamos aproveitar, né, Andressa? Eu vou. Você já teve algum caso de paciente de Crohn, com fístula, que estava fazendo uso de Inflix e azatioprina, e teve algum motivo qualquer que não pôde manter a azatioprina, você associou o metotrexato? Não, eu não tenho nenhum paciente usando o metotrexato, não tenho, nem sei se eu vou ter, porque o metotrexato... não. Eu já tive paciente usando o metotrexato para indução, só para indução. Para manutenção, não tenho. E se tiver que suspender a azatioprina e tiver com infliximab,
Hoje, Andressa, o que eu faço é suspender a azatioprina, manter o infliximab. Se for paciente do consultório, eu já converso e já vou explicando para ele que a gente vai ter que fazer um monitoramento de nível sérico de anticorpo antidroga. Se for paciente da Santa Casa, eu vou monitorar clinicamente com exame de imagem mesmo, e se ele tiver, se tiver perda de resposta, aí eu vou ter que trocar ou pelo adalimumab, e se não responder ao adalimumab, você sabe que a Secretaria de Saúde agora está liberando os tequinumab para falha de 2 anti-TNF, né? Então, se falhou 2 anti-TNF, eles liberam os tequinumab. Então, eu tenho. Mas, olha só, vou te falar uma coisa com tranquilidade, tá? Eu tenho um monte de paciente com infliximab sem azatioprina já. Sim, eu tenho tentado os que eu já vejo que já tem um tempo que estão com a doença em remissão. Eu tenho um monte. Mas eu penso inclusive, assim, no primeiro ano... né? Inclusive, o único paciente que eu tenho que fez a aplasia de medula, eu mantive ele só com o infliximab e está ótimo até hoje. Tá ótimo, dá para manter. Entendi. É porque a Adalberta, ela levanta muito a bandeira para o metotrexato, né? Mas eu tenho 2 experiências com paciente de Crohn também, que eu não tive praticamente resposta nenhuma, ou muito efeito colateral, que eu não consegui manter. A minha experiência com metotrexato, ela é só nos meus pacientes que eu acompanho junto com a reumato, mas o metotrexato está por conta da artrite reumatoide, não por conta da doença de Crohn. Eu também não e se você for ler lá o consenso do ECO em relação ao metotrexato, ele não recomenda usar o metotrexato como terapia de manutenção, não. Eu também não consigo também no meu dia a dia colocar o metotrexate, não consigo. Não tenho vale muita a pena, dificuldade. Não vale a pena, não. A Adalberta, ela fica sempre ali, porque ela tem, além dela ter a posição clínica, ela tem a posição de estar intermediando ali também, porque ela sabe que não tem como liberar biológico para todo mundo, né? Então ela fica ali, rebolando ali, é complicado. É difícil. Verdade. Doutor, Nicole, posso a gente passar? não está conseguindo ouvir, não. Seu áudio, doutor Nicole. Agora, isso, foi. Todo mundo olha. E aí, Fabiano, beleza? Tudo jóia? Como é? Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu te botar uma situação da vida real que vai chegar aí para você. Eu fiz a entorressonância dela essa semana, uma paciente surda. Então, essa paciente fez uma ressonância comigo. Ela fez a ressonância comigo em agosto do ano passado. Ela tinha uma doença estenosante, com inflamação ativa do ilho distal, de um segmento aí de uns 10 centímetros. Aí eu acho que foi você, assim, no pedido era o João Henrique que tinha feito o pedido dela. Não, eu acompanho com ele. Pois ele aí ela junto comigo. Essa paciente fez uma ressecção de... Você botou aqui, eu tô até com o seu pedido aqui, a ressecção de ilho terminal, seco e cólon ascendente em janeiro desse ano. Isso, Giovanni operou ela. Dessa paciente, né? Uhum. Pois é, aí, primeira coisa, cara, eu ia até te ligar para te falar que eu acho assim, você botou que ele fez uma ressecção de cólon seco e cólon ascendente. Eu não sei se eles tiraram o seco e o cólon ascendente dela, não, porque parece que está ali no mesmo lugarzinho, comparei com o anterior. Eles podem ter feito uma anastomose ali. Bom, fora isso, aí foi feita essa cirurgia e você pediu para ela repetir a ressonância agora. Aí, na semana passada, fez a ressonância. Aquele segmento realmente do ilho distal que estava cometido, e era um segmento só do ilho distal, não está mais por conta da cirurgia. Mas sabe o que apareceu no exame dela? Ela fez uma pequena massa inflamatória do mesentério, entendeu? Pequenininha. Aí essas alças que eles colocaram lá perto da anastomose ali estão todas aderidas a essa massa inflamatória. E aí, meu irmão? O que você vai fazer com ela? Rapaz, eu vou dobrar a dose do ustekinumab dela. Ah, é? Nossa Senhora! Eu espero que o auditor não esteja aí, eu espero que o auditor da Unimed não esteja aí assistindo a aula. Ela não tem mais comprometimento de alta, até porque foi tirado, entendeu? Mas ela ela tem comprometimento aí, ela tem massa inflamatória.
porque hoje o conceito de doença em remissão é mucosa cicatrizada, parede cicatrizada e sem massa inflamatória e sem vasa recta proeminente. O conceito de cicatrização hoje é esse. E essa paciente é o seguinte, ela é refratária ao anti-TNF, tá certo? O ustekinumab, ela teve uma resposta, mas ela não teve uma resposta completa, ela teve uma resposta parcial. Uhum. E aí o Giovanni operou essa paciente e agora está na hora, assim, da gente fazer aí talvez 1 ano de dose dobrada de ustekinumab para ela e depois voltar para a dose usual, porque se deixa essa massa inflamatória aí, daí a pouco ela já está com doença ativa de novo. Né? Só que essa paciente é o seguinte, o que acontece com ela? Ela ficou tratando muitos anos sem entrar em remissão. Então, a gente perdeu a janela de oportunidade terapêutica para ela. Ela ficou com doença irreversível. Quando o cirurgião vai e opera, zerou. É como se você passasse de fase e zerou tudo. Então, ele abre uma nova oportunidade terapêutica. E se eu cochilar agora, ela vai ficar com doença irreversível de novo. Então, agora é a hora Agora é a hora de... Ela já está com o sequinumab de 8 em 8. Ela já está com o sequinumab de 8 em 8. Fazer de 4 em 4. E pior que vedolizumab para ela não vai fazer nada, né? Porque é de Delgado, né? Fernanda, e aí? Vai. Não vai, não né? Não vai. Complicou. Eu tô com uma paciente agora, paciente minha do Giovanni também, paciente que 20 anos de doença ativa, 20 anos de doença ativa. Ela, na verdade, ela foi muito, usou muita mesalazina, usou muita... Essa paciente operou, essa paciente está com 40 centímetros de delgado, que vai ressecando. Então, essa que o Nicole está falando aí, eu prefiro ser mais agressivo agora, fazendo uma dose mais alta de sequinumab agora, do que senão ir retalhando. Do que retalhar mais. E é uma menina nova, uma moça nova que não tem filhos ainda, pretende engravidar. Então, é complicado. 36 anos ela tem, Fabiano. 36, né? Novinha, a idade da Andressa. Ô, Fabiano, dá uma revisada aí com o Giovanni. Bondade sua, amiga. Nem a minha é mais, meu filho. Nós estamos ficando velho. Nem a minha é mais. Eu não falei a sua porque eu não sabia como é que estava aí. Também não é mais, não. Fabiano. Mas, ô, Nicole, o que acontece, rapaz? Olha só, o que acontece que às vezes é o interno ou o residente que faz o resumo de alta, e essa paciente, por exemplo, que eu estou falando que ficou com 40 centímetros de delgado, essa paciente não tem anastomose nenhuma proximal, e ela veio com resumo de alta dizendo que fez uma iliotransversa anastomose. Como iliotransversa anastomose, se ela ficou com 40 centímetros de delgado e não tem anastomose proximal? Ela ficou com uma jejuno transversa anastomose. Mas, às vezes é o interno que faz o resumo de alta, ou o R1 lá, que nem deixam ele operar e deixam ele fazendo resumo de alta, aí saem essas alterações assim. Mas eu vou dar uma checada com o Giovanni para ver o que ele fez. Tá, beleza. É porque assim, ele pode até ter tirado o seco dela agora. O colo ascendente ele não tirou, não. Tá lá, né? Tá lá. Tá lá. Tá bom? E você sabe que o Giovanni tem tirado bastante parte de massa inflamatória de meso também, porque isso aí diminui muito a recidiva, porque às vezes o colega deixa muita massa inflamatória, ele já tira tudo. Ela não tinha massa inflamatória no primeiro exame, não, tá? Então é formação nova mesmo, tá vendo? Ele tira tudo, ele não deixa. Então é massa, tá vendo? É inflamação nova. Ela não tinha isso. Ela não tinha. Pois é, essa lesão aí é lesão nova. Uhum. Vai ter que otimizar. Tem que otimizar o tratamento. E ela vai chorar, que ela é toda emocionalmente lábil, assim, está, vai chorar. Tá joia. Acho que podemos encerrar. Bruno, acha? Fabiano, podemos? Doutora, só vou passar uma avaliação pequenininha, são 2 perguntinhas, só a avaliação da aula, tá? A gente vai iniciar aí
2 minutinhos, um minutinho. Pode passar, Nádia. Ale, passa você fazendo favor, que deu um problema aqui para mim. Você já me perguntou? O que você pediu? Passar outra. Da minha parte já está ok. Muito obrigada, doutor. Obrigada, doutora Fernanda. Se tiver alguma coisa para falar, fica à vontade. Tá mudo, doutora. Seu microfone tá mudo. Só mandar um abraço, agradecer o Fabiano, agradecer o Bruno também a oportunidade. Um beijo para todo mundo. Beijão, Fernanda. Muito obrigada, doutor Fabiano. Foram Eu ótimas que as aulas. agradeço o convite. Obrigado. Obrigada. Parabéns, Boa noite Um a abraço, todos. Fabiano. Obrigada, viu? Tchau, Andressa. Tchau, Ruth. Tudo de bom. Beijo, Rô.